A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, amém? Estamos aqui mais uma vez para nós aprendermos mais da palavra do Senhor, na verdade? Conhecer mais do Evangelho, né? Conhecer mais da Bíblia Sagrada, o que ela tem para nos oferecer, para nos ensinar, na verdade? A palavra de Deus diz que ela é pura, viva e eficaz, né? Então ela é suficiente para nós, né? Então nós temos que aprender sobre a palavra do Senhor, né? Sobre o que Jesus ele tem para nos ensinar através da palavra, através da Bíblia Sagrada, na verdade. E nós estamos aqui num estudo sobre o Sermão do Monte, amém? Estamos aqui no estudo sobre o Sermão do Monte. Você que foi entrando agora, compartilha essa live, amém? Compartilha para os seus amigos, para o seu conhecido, alguém em meio a seu ciclo de amizade que precisa ouvir a palavra do Senhor, amém? Alguém que você conhece, que você tem como amigo, que ele precisa ouvir da palavra de Deus. Então você compartilhe, você que vai entrando aí, compartilhe, você que vai ouvir depois, compartilhe também, amém? Esses estudos eles estão sendo postados lá na Escola de Teologia Maranata no canal do YouTube. Você que não se inscreveu, vai lá e se inscreve. O meu nome é Aguinaldo. Estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor, amém? E conhecer mais da palavra. Como eu disse, um estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje é a quarta live, o quarto estudo, não é? No primeiro estudo nós aprendemos o Sermão do Monte e o caráter cristão, baseado lá em Mateus 5:11. O caráter cristão em Mateus 5:11. O segundo estudo foi o Sermão do Monte, Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós temos base de Mateus 5:13 e 14. Sal da Terra e Luz do Mundo foi o que Jesus falou para nós ser. Ele nos chamou para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Este foi o nosso segundo estudo. O nosso terceiro estudo foi o Sermão do Monte, Jesus, os discípulos e a lei. Jesus, os discípulos e a lei. Este foi a nossa terceira aula, tá bom? Nós temos como base lá Mateus 5:20, amém? E hoje a quarta aula hoje vai ser o Sermão do Monte, resguardando de sentimentos ruins. Hoje, a quarta aula, nós vamos falar do Sermão do Monte, resguardando de sentimentos ruins, e o texto base que nós vamos usar, ele se encontra lá em Mateus 5:22, resguardando de sentimentos ruins. É certo, meus irmãos? Você que está entrando, se identifique, deixe seu nome, compartilhe essa live, amém? Resguardando de sentimentos ruins. É certo, meus irmãos, que a maioria das nossas doenças, não é? Principalmente a doença do câncer, ela é cometida muitas vezes por sentimentos ruins dentro de nós, por raiva, né? Por sentimentos de ódio, né? Às vezes suicídio vem através de sentimento de ódio, sentimento de raiva, de impotência, não é? Muitas das vezes a gente falamos coisas e temos atitudes que não agradam a Deus por raiva, né? Por sentimento ruim, por algo que alguém falou para você, por alguma raiva que alguém fez com você, não é verdade? Então a gente fala muitas das vezes coisas que não devemos, não é verdade? E é isso que nós vamos aprender hoje no Sermão do Monte, resguardando de sentimento ruim, amém? Compartilha essa live para que mais pessoas possam aprender mais da palavra do Senhor. Antes de nós entrar na palavra, nós vamos orar, pedir sabedoria para Deus, pedir direcionamento, pedir direção, que o Espírito do Senhor ele sempre nos guia, né, da melhor forma e da melhor maneira que ele achar, né, porque é ele que comanda tudo e todos. Vamos orar para que o Senhor venha nos encher com teu Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós entramos na tua presença nessa tarde, Senhor, de segunda-feira, meu Deus, para estudar a tua palavra, dar continuação, Senhor, ao estudo do Sermão do Monte, Senhor, sermão esse que o teu Filho Jesus, Senhor,
nos ensinou. Meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, Deus, sobre a nossa vida. Porque hoje, meu Deus, o tema é resguardando de sentimentos ruins, resguardando de coisas ruins, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, visita os nossos corações nessa tarde. Visita, Deus, a nossa mente nessa tarde. Meu Deus, troca a nossa mente do mundo, Senhor, pela mente espiritual. Troca os nossos ouvidos, Senhor, do mundo para os ouvidos espirituais, o coração, Senhor, pelo coração espiritual, para que nós ouça e entenda, Senhor, aquilo que vai ser falado e que nós possamos guardar dentro do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua glória sobre esse estudo e que o Senhor possa falar, Senhor, com as pessoas, Deus, que vai ouvir agora ao vivo ou então aquelas que vai ouvir depois, Senhor, que vai ser postada essa mensagem. Mas eu creio, Senhor, que muitas pessoas vão ser alcançadas, Senhor, por esse sermão do monte. Assim como o Teu Filho reuniu milhões e milhões de pessoas através do sermão do monte, Senhor. Que essa mensagem possa alcançar milhões e milhões de corações pela rede social do Facebook, pelo YouTube. Manifesta o Teu poder e a Tua glória e venha nos dar sabedoria em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Tema hoje, resguardando de sentimentos ruins, Sermão do Monte, texto, Mateus 5, 22. Mateus 5, 22 vai dizer assim: Eu, porém, vos digo que quem quer que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, ranca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Olha que coisa séria, não é? Olha que coisa séria, Mateus 5, 22. Eu vou ler novamente, para você ver aqui o que Jesus está dizendo sobre a raiva, o que Jesus está dizendo quando a gente faz as outras pessoas ficar com raiva, que a gente traz sentimento ruim para dentro dos corações das pessoas. Olha só, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo, quem quer que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e qualquer que disser a seu irmão ronca estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser és tolo estará sujeito ao fogo do inferno, não é? Olha que coisa tremenda, né? O negócio da ira, o negócio da raiva, o negócio de você provocar raiva contra o seu irmão, provocar raiva contra o seu próximo, né? E eu já quero começar essa live dizendo que essa mensagem, ela vem primeiro para mim, porque muitas das vezes eu provoco a raiva na minha esposa, nos meus filhos, sem motivo, porque eu também sou ser humano. Quantas vezes a minha esposa chora porque eu deixo ela nervosa, porque eu provoco a raiva para ela, né? Então essa mensagem, ela vem direto no meu coração primeiro. Eu tenho muito que aprender através dessa live que eu estou fazendo hoje, não é? Ela está vindo de encontro a mim, está me confrontando também para que eu pare, né, de provocar ira, provocar cólera contra as pessoas, principalmente dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, para mim ser mais calmo, mais prudente nas palavras, né? E essa mensagem, ela me toca muito por causa disso, né? Às vezes eu erro nesse sentido, né? Eu peco nesse sentido, mas nós estamos aqui, irmão, como servos do Senhor, para aprender, né? Cada dia melhorar, cada dia evoluir, né? Cada dia a gente vamos nos tornando um ser humano, um cidadão melhor, um ser humano melhor, uma pessoa melhor, mais amorosa, mais, né, mais carinhosa, com mais calma, não é? E é para isso que serve a palavra de Deus, amém? Vamos para cima. Meus irmãos, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, amém? A cólera e a ira, ela não pode dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho, né? Então todo cristão, irmão, tem que evitar a cólera, todo cristão tem que evitar a ira, não é verdade? Todo cristão tem que manter o seu coração limpo,
né? E nós devemos evitar e vencer com o ensino do Evangelho, através do ensino, através que nós vamos aprender mais da palavra, nós vamos aqui aprendendo do Evangelho cada dia mais, então nós vamos aprendendo a evitar a cólera, nós vamos aprendendo a evitar a ira, né? Nós vamos aprendendo a não magoar as pessoas, a ser mais brando, a ser mais calmo, a ser mais amoroso, a ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque esse é o papel de nós cristãos, a manifestar o amor, a paz, a esperança dentro do coração daquele que nos ouve, não é verdade? Agora, meu irmão, pela regra da hermenêutica, um texto fora do contexto, ele vira um pretexto para a heresia, né? Nós lemos Mateus 5:20, agora nós vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto de Mateus 5:20 para nós entendermos melhor aquilo que a palavra de Mateus 5:20 está nos dizendo. Agora nós vamos ler Mateus 5, do 21 até o 26, tá bom? Nós vamos ler Mateus 5, do 20 até o 26. Eu falei 21, mas vamos pegar do 20, que foi o texto, e nós vamos ler agora até o 26, amém? Vamos lá? Vai dizer assim, ó, Mateus 5:20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos esquibras e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que quem quer que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, irmão ronca, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, eu és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Olha como é que é sério você estar brigado com o irmão. A palavra diz assim, na hora que você está no culto, se você for ofertar no altar, e você lembrar que você está brigado com alguém, você está com raiva de alguém, você está brigado com algum irmão, você tem que deixar a sua oferta no altar, você tem que ir lá pedir perdão para o seu irmão e depois vir e ofertar, porque senão Deus não aceita a sua oferta. Olha que coisa tremenda, nem ofertar nós podemos quando nós estamos com raiva do irmão, quando nós não conseguimos perdoar, quando nós estamos magoados com a pessoa, nem ofertar nós podemos, não é verdade? Olha que coisa, olha como é que é sério esse negócio de você ter raiva dos irmãos. Olha como é sério você guardar a ira dentro de você, não é? A palavra de Deus diz, se você lembrar que você tem raiva de alguém, você deixa a sua oferta no altar, vai, pede perdão, se conserta com ele, depois vem e você faz a sua oferta. Olha que coisa tremenda. Vamos continuar aqui no texto. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá, enquanto não pagares o último quadrante, não é? Então nós temos que nos aceitar, não é? Nós temos que nos aceitar com nossos irmãos antes que nós sejamos julgados. O que é o julgamento aqui? Antes de Jesus voltar para nos julgar. Quando Jesus voltar, nós não podemos estar com ira com ninguém. Nós temos que estar em comunhão com os irmãos, temos que pedir perdão, temos que nos consertar com aqueles que nos magoaram. Deus abençoe, Wesley. Deus abençoe. Sermão do Monte, tá? Hoje nós estamos falando sobre resguardando de sentimentos ruins, tá bom? Sermão do Monte, Mateus 5:22. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live, Wesley, para mais pessoas que possam ser alcançadas, amém? Então, meus irmãos, você pode ver como é sério esse negócio de você ter raiva, de você ter mágoa, de você ter sentimento ruim
com as pessoas, né? Você tem que pedir perdão, você não pode nem ofertar. Aqui Mateus fala assim que se você lembrar que você tem alguma coisa contra um seu irmão, você deixa a sua oferta no altar, vai e pede perdão e depois volta e oferta. Se conserta antes que você for levado para o juiz, se conserta com seu irmão, deixa de resguardar sentimento ruim, porque Deus ele não está nesse negócio, amém? O cristão não pode ter sentimento ruim. O cristão, uma das coisas que vai levar o cristão para o céu é ele liberar o perdão. Se você é um cristão, se você não consegue perdoar, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai liberar perdão para as pessoas que você tem raiva. Se você tem alguém na família que você não fala, que você está magoado, quando acabar essa live, você pega o telefone, liga para ela, liga para essa pessoa, pede perdão. Lembra aí no seu coração as pessoas que te magoaram, perdoa, porque senão você não vai ser salvo. Senão no dia do julgamento você vai ser julgado por isso. Se você não pode nem ofertar, você não pode participar da Santa Ceia, você não pode ceiar com a igreja se você estiver com raiva de alguém. Você tem que pedir perdão dentro do coração do cristão, genuíno, daquele que serve a Cristo. Não cabe mágoa, não cabe perdão. Nós não podemos provocar a ira das pessoas. Nós temos que ser manso e humilde, assim como um cordeiro. Amém? Meu irmão, a presente lição mostrará que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem ali delimitada. Amém? Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos também, meus queridos, veremos também que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como o homicídio. Amém? Então, tudo isso provoca, né? Evita o homicídio, evita o que você force um irmão teu a pecar, né? Quando você provoca a ira para o teu próximo, aquele teu próximo ele vai ficar tão ruim, às vezes ele vai se suicidar, às vezes ele vai matar uma pessoa por causa da raiva, vai falar coisas que não deve, que vai tirar ele da presença. Por isso que nós temos que evitar a cólera, a ira, a raiva. Eles trazem coisas trágicas para a nossa vida, né? E aqui no Sermão do Monte Jesus está falando isso. E muitas pessoas, meus irmãos, praticam ações trágicas por causa dos atos precipitados e impensados, amém? Muitas pessoas praticam assim esses atos impensados, né? E precipitados, né? Por causa da raiva. José Vanderlan, Deus abençoe, viu, José? Compartilha essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Hoje nós estamos no quarto estudo do Sermão do Monte, se resguardando de sentimento ruim. Compartilhe e vamos para cima, né? Meus irmãos, se houvesse uma pausa ou se desviasse o pensamento por alguns instantes, o mal não ocorreria, amém? Se aquela pessoa que está com raiva, se ela fizesse uma pausa, se ela pensasse, se ela desviasse por um instante aquele sentimento ruim dela, o mal não alcançava, ela não cometia o mal. Por exemplo, assim, um suicida, se ele parasse um pouquinho para pensar no que ele vai fazer por causa da raiva, por causa do sentimento ruim, ele não se suicidava. Se a pessoa vai brigar, por exemplo, assim, vamos imaginar que eu quero discutir com a minha esposa. Se eu parar um pouquinho e pensar o porquê que eu vou discutir com a minha esposa, por que eu vou brigar com ela, se eu fizesse uma pausa, se eu pensasse, se eu respirasse um pouquinho, não é? Se eu não deixasse as emoções me dominarem, eu não discutia com a minha esposa, eu não brigava, eu não fazia o próximo a praticar o pecado, porque muitos dos pecados das pessoas são causados por nossa culpa, porque nós provocamos a ira dele, porque nós levamos ele a falar algo
que não devia. Nós levamos ele, principalmente dentro do casamento, no meio da família, muitas das vezes pelo fato de nós não sabemos conversar com os nossos filhos, nós vamos levar os nossos filhos ao pecado, nós vamos levar os nossos filhos a se desviar de Deus, muitas vezes eles vão se suicidar, muitas das vezes vão ter escolhas que não era para eles ter por nossa culpa. Por quê? Porque nós provocamos a ira do nosso filho, nós provocamos a ira da nossa esposa, nós provocamos a ira do nosso esposo, da nossa família, do nosso irmão. Então, a partir do momento que você provoca a ira do teu próximo, aquilo vai trazer consequências, muitas das vezes que não vai ter mais jeito, muitas das vezes consequências de morte, amém? As consequências, meus irmãos, da cólera, da ira, estão por todos os lados, trânsitos, banco, fila de espera e etc. Qualquer lugar que você for, irmão, ali está a cólera, ali está a ira, só esperando uma brecha para poder te atacar. Nesta lição, meus irmãos, nós aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinominista. Amém? É o que nós vamos aprender. O Evangelho não é antinominista. E a partir da explicação desse conceito que a cólera é a antessala do homicídio. Então nós vamos entender que a cólera, a raiva, é a antessala do homicídio. É um dos motivos do homicídio, da traição, do pecado, de tudo aquilo que vai tirar você da presença de Deus. Amém? E para de voltar na nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Nós temos que ter comunhão com o próximo. Nós precisamos reconciliar. Eu volto a falar, você que está brigado com alguém da sua família, com algum amigo, volte a reconciliar com ele. Amém? Volte, pede perdão, mesmo que se não foi você que praticou aquilo que magoou, mas vá lá e peça perdão para ele. Amém? Veremos que o nosso Senhor, meu irmão, colocou em alta contra o valor da pessoa humana. E por isso, a seção bíblica de Mateus 5, 21 ao 26 será o objeto de nosso estudo hoje. Mateus 5, 21, 26, ele será o objeto de nosso estudo de hoje. Muitas das vezes nós provocamos a ira para os nossos irmãos. Aquele sai da igreja, olha que coisa séria, sai da igreja, sai da presença de Deus, muitas das vezes por causa da gente, que não soubemos lidar com ela. Provocamos a ira, outro se suicida, faz besteira, né? E é coisa terrível. E é o que nós vamos aprender hoje nesse estudo. Primeiro ponto para nós entrar no estudo. O Evangelho não é antinominista. Eu vou repetir. O Evangelho não é antinominista. O que é antinominista? Vamos entender o que será essa palavra tão difícil de falar. Antinominista. A palavra nos fornece a própria definição, tá bom? A palavra antinominista, ela vai nos fornecer a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nominus, lei. Então, antinominista é contra a lei. Tá? Antinominista, todo antinominista é contra a lei de Deus, contra a lei do homem, contra a lei de uma justiça. Você vê aí pessoas fazendo passeata contra uma lei, ela é antinominista. Se você vê uma pessoa aí brigando com você contra a palavra de Deus, essa pessoa é antinominista. Ela é contra a lei. Essa é a definição de antinominista. Pessoa que é contrário à lei, pessoa que é contra a lei, tá bom? Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Todo antinominista ele é contra a lei, contra normas e contra regras, tá bom? A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento, tá? Antinominista vai dizer assim, que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores, meus irmãos, antinoministas, dizem que a lei não teve origem em Deus,
Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Esse é o pensamento do antinominista. Eles dizem que a antiga lei não tinha origem no Deus Pai, por isso que tem que ser rejeitada, que nós temos que rejeitar a lei. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Este é o outro pensamento, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Essa é a mente do antinominista. Ele acha que a lei não veio de Deus, que nós não temos que respeitar a lei, não é? E que a lei não existe, né? Não existe. Eles são contra a lei. E por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Então muitos vão defender que a lei é oposta ao Evangelho. E entretanto, meus irmãos, veremos que estes ensinos violam as Escrituras, que o antinominismo é um desvio da palavra de Deus, tá bom? Todo antinominista, ele se desviou da palavra de Deus. Todo aquele que diz que o cristão tem que esquecer a lei, que a lei não veio de Deus, ele tem um desvio da palavra de Deus. Ele viola a palavra do Senhor. Nós vamos examinar agora Romanos 5, Romanos 6, 15. Romanos 6, 15. Deixa eu achar aqui Romanos 6. Vamos examinar aqui Romanos 6, 15. Romanos 6, 15 vai dizer assim, ó. Que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servo para obedecer e servos, sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Amém? Então, de modo algum, nós estamos sobre a lei, não é? Eu vou repetir aqui, ó, Romanos 6, 15 e 16. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Por que pecaremos nós que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. O profeta está respondendo aqui, né? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servo para obedecer, e servo sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então nós temos que praticar a lei. A lei está dentro do cristianismo também, não é? A palavra do Senhor, ela é um todo, né? O Velho Testamento completa o Novo, o Novo Testamento completa o Velho, é tanto que nós vimos lá na terceira aula, os discípulos e a lei. Nós vemos lá na terceira aula que é Jesus, o discípulo e a lei. Nós vimos lá que Jesus ele não veio para mudar a lei, ele veio para melhorar, para trazer uma melhora para aquela lei, porque aquela lei do Velho Testamento trazia um jugo muito pesado para o povo de Israel, não é? Então Jesus ele veio e melhorou. Então todo o Velho Testamento se revela no Novo, todo o Novo Testamento se revela no Velho. Então nós temos que praticar a lei, porque a lei e a graça ela se completa, elas se tornam uma só coisa, não é? Agora a lei e o Evangelho, vamos entender um pouquinho sobre a lei e o Evangelho, amém? Meu irmão, conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei, amém? Nós vimos no estudo anterior que Jesus ele não desprezou a lei em Mateus 5, 21. Vemos claramente isso, Mateus 5, 21, vamos ver? Deixa eu ver aqui Mateus 5, 21. Nós vamos ver claramente isso, que Jesus ele não desprezou a lei. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não assassinará, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento, né? Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso, que Jesus ele não desprezou a lei. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva
da lei de Moisés. Amém? Então é isso que diz ali, aponta para uma retrospectiva da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas, meus irmãos, e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou ali a real intenção de Deus presente nela. Então Jesus, ele deu autoridade à lei, né? E revelou a real intenção de Jesus, de Deus presente nela. Qual a intenção de Deus presente na lei? Nós temos que entender isso, né? Jesus, ele veio e aprimorou, ele deu mais autoridade para a lei. Atenta para o mandamento, não matarás, né? Atenta para o mandamento, não matarás, que está lá em Êxodo 20, versículo 3 do mandamento, não matarás, né? Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera. Amém? Então, os escribas, os doutores da lei interpretavam no pé da letra, não matará uma pessoa. Jesus, ele veio, não é só isso. O nosso Senhor o ampliou, aprofundou, demonstrou que o homicídio tem início no coração da pessoa, né? Do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. A partir do momento que você deixa o ser humano irado, você deixa seu irmão irado, você vai provocar ali no coração dele a vontade de se matar, ou a vontade de tirar a vida de alguém, a vontade de bater, de magoar. Então vem dentro do coração. Amém? Então não é só ali a lei de não matarás, não é só matar, pegar uma faca, pegar um objeto e matar, tirar a vida, não. É colocar a vontade da pessoa se matar dentro do coração através da ira, através da cólera. A partir do momento que você deixa um irmão seu nervoso, a ponto dele tirar a própria vida dele, na verdade ele não se suicidou, foi você que matou ele. Amém? Não foi ele que tirou a vida dele, foi você que levou ele a tirar a vida dele porque você provocou a ira e automaticamente você é responsável por aquele crime, não é? Quantas pessoas se suicidam sem intenção porque a pessoa provocou a ira dele a ponto dele não parar para pensar um minuto, a ponto dele não parar para raciocinar. Quantos filhos tiram a vida por causa dos pais, não é? Quantos filhos tiram a vida por causa dos pais? Quantos amigos tiram a vida por causa de amizade? Não é verdade? Quantos namorados, namoradas tiram a vida por causa de namorados? Não é verdade? Quantas esposas, quantos esposos se suicidam por causa de relacionamento? Então, ali, irmão, a pessoa provocou a ira, não é? E o que eu entendo com isso? Quando a pessoa tira a vida dela por provocação de terceiro, é o terceiro que vai responder por aquele crime, não é a pessoa em si que praticou o ato, não é? Porque ele foi levado a isso através da raiva. Olha como é muito grave nós como cristãos provocar a ira das pessoas. Olha como é muito grave para o Senhor, nós que dizemos que somos servos de Deus, ministro da palavra, nós provocamos, nós deixamos os nossos irmãos irados, com raiva, magoado. Isso é muito sério e isso está batendo dentro do meu coração, isso está me levando a pensar realmente nas atitudes às vezes que eu tenho dentro da minha própria casa com a minha família. Não é porque eu não sou santo, eu sou um pecador como outro qualquer. Agora vamos entender um pouquinho sobre o legalismo versus antinominismo, tá? Legalismo versus o antinominismo, não é? O legalismo, meus irmãos, é uma atitude que se concentra na obediência e prática rigorosa das leis, amém? Esse é o legalismo. É uma atitude que se concentra na obediência, na observância e prática da lei, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinominismo rejeita todo tipo de normas morais, não é? Deixando a pessoa livre para pecar.
né? Então o antinomianismo rejeita todas as regras, todas as leis, deixando a pessoa livre para pecar. O legalismo não, né? O legalismo ele pratica a lei moral, a lei de Deus, amém? Assim, meu irmão, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3:4. Vamos ver Filipenses 3 e 4. Filipenses 3. Vamos ver aqui, ele foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Filipenses 3 e 4 vai dizer assim: porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus. Não temos confiança na carne, embora eu também possa ter confiança na carne. Se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele refutou duramente, né, o legalismo, né? Nós não podemos deixar a carne nos dominar, né? Nós não podemos deixar o pecado da carne nos dominar. E o antinomianismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade, né? É isso, o antinomianismo, ele fere de morte a vocação dos cristãos à santidade. Vamos ver Romanos. Deixa eu achar aqui Romanos 1:7. Romanos 1:7 vai dizer assim: a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, Deus, nosso Pai e Senhor, do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele vai nos levar à santidade. Nós vemos aqui Romanos, o apóstolo falando: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles chamados santos. Olha que interessante. 1 Pedro. Deixa eu achar aqui 1 Pedro 1:15 e 16 vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos que nos santificar. Nós não devemos deixar o pecado dominar a nossa carne. Nós temos que ser santo, assim como Jesus é santo. Jesus, ele nos chamou a ser santo, a nos santificar, a fazer a diferença, a ser diferente no meio dessa sociedade caída, no meio dessa sociedade bagunçada que hoje se encontra o mundo jaz no maligno, ele está em pecado, e nós temos que ser santo, assim como Jesus santo é. Ele nos chamou para se santificar. Não podemos deixar a cólera, nós não podemos deixar a ira, nós não podemos deixar a carne, o pecado nos dominar. Amém? Como amamos todo o conselho de Deus, meus irmãos, revelado na Sagrada Escritura, afirmam que os princípios morais divinos revelados na Bíblia. Nós temos que amar a palavra de Deus, os ensinos revelados na palavra de Deus. A palavra de Deus são temporais, válidos em qualquer época e cultura. Amém? A palavra de Deus é temporal, é atemporal. Ela vale em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer cultura. A palavra de Deus é válida na cultura indígena, na cultura africana, na cultura, qualquer tipo de cultura, em qualquer tempo, em qualquer época. Ela valeu lá para o povo do passado, de Adão e Eva, de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela valeu no tempo de Elias, Eliseu. Ela valeu no tempo dos profetas, de Saul, de Samuel, de Davi. Ela valeu no tempo de Jesus, dos apóstolos, de Paulo, de João. E ela vale agora para mim e para você. A palavra de Deus, ela é temporal, ela vale em qualquer tempo, não é? Em qualquer tempo a palavra de Deus é válida, amém? E em qualquer cultura a palavra de Deus pode ser aplicada e ela também é válida.
Amém? E é por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinominismo. Amém? O Evangelho, meu irmão, não é antinominista. Isto é, ele tem normas, regras e limites claros. Amém? O Evangelho, ele não é antinominista. Ele tem regras. Ele tem limites. Amém? E é bem claro. Amém? O Evangelho também não é legalista. Isto é, não está preso a observâncias. Amém? O Evangelho ele não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Amém? O que o antinominismo alega? Vamos entender um pouquinho o que o antinominismo alega para nós entendermos aqui o antinominismo. Ele alega, os antinoministas, que salvos pela fé em Cristo Jesus já estamos livres da tutela de Moisés. Olha que coisa tremenda, né? Eles alegam que salvos pela fé em Cristo Jesus já estamos livres da tutela de Moisés. Então nós não temos que prestar atenção no que Moisés diz. O que Moisés diz para nós, para o antinominismo, não vale. Ignoram, porém, serem ordenanças morais. O Antigo Testamento, meu irmão, pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrusta na alma de Adão. Todo crente piedoso observam as ordenanças morais da lei. Todo cristão, tá? Todo crente piedoso, ele observa as ordenanças morais da lei. Você tem que observar toda a lei, toda a liderança. Tem liderança no Antigo Testamento que serve como exemplo para nós fazer igual. Tem líderes dentro do Velho Testamento que serve como exemplo para nós não fazermos igual. Então nós temos que ser piedosos, observar as ordenanças morais da lei. Pois Cristo não veio revogá-las, veio cumpri-las e sublimá-las. Amém? Então Jesus ele veio para melhorar a lei. Ele cumpriu, ele praticou. Primeiro porque Jesus ele era um judeu. Ele tinha que praticar toda a lei. É por isso que Mateus, até antes da morte de Jesus, Jesus só pregou o Velho Testamento, só pregou a lei. De Mateus 1 até onde Jesus é crucificado, Jesus ele só pregou sobre o judaísmo, sobre a lei, sobre Israel. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, você não vê mais Jesus falar sobre a lei. Por quê? Porque ali começou o novo mandamento, começou uma nova era, um novo pensamento de Deus. Então Jesus ele veio, melhorou depois que ele morreu, ressuscitou, e ali ele não falou mais da lei. Ele começou a falar da graça, porque já tinha se cumprido a lei, ele já tinha melhorado, ele já tinha dado um amp maior na lei. Os doutores da lei, os fariseus, agora tiravam o jugo pesado em cima das costas daquele povo que não conseguia cumprir a lei. A lei mais matava do que curava, mais matava do que salvava. Por isso que Paulo diz que a letra mata. Quando Paulo fala ali que a letra mata e o Espírito vivifica, Paulo está falando, a letra ali não é de você estudar a Bíblia, a letra ali é o Velho Testamento, tá? É a lei do Velho Testamento que matava a pessoa, a lei antiga matava, era um jugo muito pesado, era uma regra muito pesada que os fariseus, os doutores da lei colocaram, mas eles não praticavam o jugo pesado. Aí veio Jesus com o Espírito, verificou a lei, mudou a lei e a lei ficou boa para todos. Todos poderiam cumprir, todos nós podemos cumprir a lei hoje em dia, não é? Para você ter uma ideia aqui de como Jesus ele mudou a lei drasticamente. No Antigo Testamento, se você fosse pegar em adultério, você tinha que ter de 2 a 3 testemunhas para você ser julgada, não é? Se tivesse 2 ou 3 testemunhas, você era levado para fora de Israel, apedrejado até a morte. Agora, se não tivesse testemunha, né, a pessoa não era julgada. Aí Jesus veio e falou assim: só de você desejar na sua mente você já está adulterando. Você não precisa mais ser pego em adultério. Só de você desejar
ter aquela pessoa que não é sua, você já está adulterando. Né? Sobre o pecado, Israel passava o ano todinho pecando, pecava, fazia coisas terríveis contra Deus. Aí chegava no fim do ano, vinha ali com o cordeiro macho, novo, sem mancha, colocava ali as mãos, transmitia o pecado dele para aquele cordeiro era morto e aquela pessoa se tornava, podia começar a pecar novamente todo ano. Então, para você ver como Jesus veio e mudou, agora não é assim. Você é livre dos seus pecados pela graça. Você tem que aceitar Jesus, se converter, vencer a carne e continuar em Cristo até o final para que você seja salvo, para que você seja perdoado dos pecados. Jesus é o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Através de Jesus agora nós somos livres dos nossos pecados. Não precisamos mais sacrificar cordeiros, não precisamos mais ser hipócritas. Através de Jesus agora nós somos livres de todos os nossos pecados. Amém? Então você vê ali o tanto que Jesus ele melhorou a lei. A lei agora é praticada com todos. Amém? Segundo ponto, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus é o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, que é Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. Amém? Jesus ele não anulou, né, o sexto mandamento. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida. Olha o que o apóstolo João falou. Qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha aqui, eu vou repetir aqui o que eu tinha falado no começo. Ó. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida. Se você aborrece seu irmão, você está sendo homicida. Você está matando. Você está se suicidando. Não ele, mas você mesmo. Porque vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ninguém que é homicida tem a vida eterna. Nenhum homicida vai ser salvo. Nenhum que tira a vida do outro, que leva o outro a tirar a vida, vai ser salvo. Ele não tem permanente na vida eterna. Então, a partir do momento que você provoca a ira do seu irmão e leva o seu irmão a se matar, a tirar a vida ou a pecar, você é um homicida e você não tem permanência na vida eterna. João 3, 1 João 3,15. Todo aquele que provoca a ira do seu irmão é homicida. Se você está provocando a ira do seu irmão, você está sendo homicida, você está se matando. Então vá e peça perdão. Não é pior caso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, excitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Eu vou repetir, tá? O verbo ira no grego em Mateus 5:22 é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido, tá? Esse é o significado de Mateus, né? De Mateus 5:22. Meus irmãos, a fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro suicídio contra o seu próprio irmão. Amém? Por isso que Caim matou o irmão. Ele estava enfurecido, ele estava irado, né? E isso provocou ele a matar o irmão dele, não é? Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais
elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Amém? Como é o nome? Manjete Aluga, está assistindo. Deus abençoe, Manjete. Compartilha essa live, tá? Nós estamos falando sobre a cólera, sobre a ira em Mateus 5:22, tá bom? Sermão do Monte, estudo Sermão do Monte. Tá? Nós estamos aqui tratando sobre a cólera, sobre a ira, sobre a raiva, tá bom? Sobre o fato de você não perdoar o seu próximo. Amém? Continua assistindo, compartilha essa mensagem, compartilha essa live para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho a cólera no contexto bíblico. Meus irmãos, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escrevem que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar, né? Tanto o salmista em Salmos 4:4, né? Em Efésios 5:26, né? O salmista e o apóstolo Paulo escreve que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Você pode ficar irado, você não deve pecar. Você não pode deixar que essa ira, assim como Caim matou Abel por causa da ira, não é? Você não pode deixar que a ira te domine. Você não pode deixar que a ira comande a sua vida, não é? Depois o irmão medita lá Salmos 4:4 e Efésios 4:26. A ira, meus irmãos, é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas, não é? Se irando, não é? A ira é um sentimento humano, e nós vemos na Bíblia pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus, né? Nós vemos isso aí, né? Vamos ler Oséias. Vamos ler um pouquinho Oséias 4, do 1 ao 3. Oséias 4, do 1 ao 3 vai dizer assim, ó. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Olha que coisa tremenda o que Oséias fala aqui, ó. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra. Controvérsias contra os habitantes da terra. O Senhor tem uma controvérsia contra eu, contra você, contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus. Na terra não há verdade, na terra não há misericórdia, na terra não há um conhecimento de Deus. As pessoas que estão no mundo não conhecem a Deus. As pessoas que estão no mundo não conhecem a palavra, não conhecem a verdade. As pessoas que estão no mundo entram em controvérsias, né? São levadas a vãs palavras, não têm atitude, não é verdade? Quando juram, mentem, matam e roubam e cometem adultérios. Olha que coisa tremenda. Quando juram, mentem. A pessoa já jura mentindo. Matam e roubam e cometem adultério. Eles cometem violências e o sangue toca em outro sangue. Por isso a terra se lamentará e todos os que nele habitam desfalecerão com os animais do campo e com as aves do céu. Sim, e também os peixes do mar serão tirados. Um sangue se mexe com outro sangue. As pessoas mentem, as pessoas iram, as pessoas matam, as pessoas roubam. Não tem conhecimento de Deus, não tem amor pelo próximo, não tem amor pela palavra de Deus. As pessoas estão no mundo, elas estão perdidas. Não podemos levar a ira para essas pessoas. Nós temos que levar o amor, a paz, a esperança para essas pessoas. Deus tem uma controvérsia contra o povo da terra. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Jesus, ele se manifestou ira contra o povo que fazia o templo em covis de ladrões. Você pode ver em João 2, 3 ao 17. Jesus se irou.
Entretanto, meus irmãos, a ira não pode nos controlar. Não pode controlar. A ira não pode nos controlar. Devemos examinar se ela provém de um espírito reto. Não pode nos dominar, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. É isso que nós temos que ver. Nós temos que prestar atenção de onde está vindo a sua ira. Será que a sua ira não é uma ira com raiva, com orgulho, com vingança? Jesus, ele irou, mas a ira não dominou ele. Ele irou ali naquele momento, expulsou aqueles cambistas de dentro do templo, que estava fazendo do templo do Senhor um covil de lobo, mas depois que ele expulsou aquele povo, ele começou a pregar a palavra de amor, a palavra de paz, e é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos deixar a ira nos dominar. O passarinho, o pombo, ele pode até cagar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho. Você não pode deixar que as pessoas morem, que a raiva more dentro da sua cabeça. Você não pode deixar que a raiva domine o seu sentimento, o seu coração, a sua mente. Não pode, irmão. Não podemos permitir que a raiva nos domine. Amém? Não podemos. Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Eu vou ler do 19 para pegar um contexto melhor, tá bom? Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não há de herdar o reino do céu. Essa é a obra da carne, irmão. A obra da carne, as obras da carne são manifestas e aqui estão. A obra da carne, adultério, obra da carne, fornicação, obra da carne, impureza, obra da carne, lascívia, obra da carne, idolatria, obra da carne, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresia, inveja, homicídio, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino do céu. Você pratica a ira, você não herda o reino do céu. Você pratica a mentira, a cólera, a raiva, o homicídio, a heresia, você não pratica, você não herda o reino do céu. Se você é um cristão herético e você fala heresia da palavra de Deus, você não herdará o reino do céu. Se você provoca a ira do seu irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui, irmão, é muito sério. Quantos líderes estão provocando a ira dos irmãos? Quantos líderes religiosos dentro das igrejas hoje estão provocando a ira dos irmãos? Quantas pessoas deixaram de servir a Deus por causa de líderes malditos que praticam heresia dentro da igreja, que praticam raiva, a ira dentro da igreja, que rouba, mata a fé das pessoas? Quantos desses eles não faz parte do reino do céu, irmão? Quantos cantores gospel hoje em dia praticam a ira dentro das igrejas e as pessoas vão seguindo esse povo incrédulo, esse povo herético? Irmão, você não vai fazer parte do reino do céu. Quantos líderes vão responder para Deus no juízo final? Por causa de raiva, as pessoas perderam a fé, por causa desses líderes, esses lobos com pele de cordeiro. A palavra do Senhor diz que haverá tempo que Satanás se transfigurar no anjo de luz e vai corromper até os escolhidos. Os lobos vão se vestir de cordeiro e corromper os escolhidos. Satanás vai tirar todo mundo da igreja através desses líderes que praticam a ira, praticam a cólera, a heresia. Dentro das igrejas, porfia, tudo isso aí, irmão. Isso aqui é muito sério. Quantas pessoas perderam a salvação? Quantas pessoas, eu acredito que eles não perdem por culpa de outro. Eu acredito que quem vai ser responsável por essas pessoas que saíram da igreja com raiva, quem vai ser responsável vai ser os pastores, os líderes que expulsaram essas pessoas que não soube dar amor à ovelha.
Eu acredito que essa pessoa que abandonou a graça por causa de outro, por causa de líder, por causa de pastor, ele não vai se responder por esse ato. Quem vai responder é o líder, o pastor que provocou a ira dessa pessoa. Irmão, isso aqui é muito sério. Se isso aqui não mexer com o seu coração como cristão, eu não sei mais o que mexe, não é? O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, amém? Este é o imperativo bíblico, a ira, ela não pode nos dominar. Depois o irmão medita em Efésios 4, 26, Hebreus 12, 15, amém? O valor da pessoa humana. Agora vamos entender um pouquinho o valor da pessoa humana. Meu irmão, em Mateus em Mateus 5, 21, 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Amém? Me engasguei aqui com a água. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus, ele enfatizou o valor da pessoa humana, amém? Por isso, chamar alguém de raça, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave igualada a blasfêmia, amém? Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Amém? Eu vou repetir aqui para você ficar gravado no seu coração. Chamar alguém de raça, que significa inútil, significa cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível para Deus. Observe que para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego guiena, né, respectivamente. Nesse sentido, meus irmãos, nosso Senhor mostra que não só pecar quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Amém? Então, nesse sentido, não é só quem provoca o homicídio, mas quem nutre a cólera, o ódio, o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, meu irmão, o padrão deve tratar bem o patrão. Ele deve tratar bem o seu empregado. E este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outros irmãos dentro da igreja ou fora dela. Você não pode fazer acepção de pessoas. Não existe um irmão melhor do que o outro, como estão fazendo aí hoje, né? Dentro das igrejas. Acepção de pessoas. O irmão que dá o maior dízimo é bem mais tratado. O irmão que não dá dízimo, ninguém olha para ele, não é? Aquele pastor que prega bem, ele é bem tratado, ele é exaltado. Aquele que não prega bem, não tem nem chance, né? Então há muita acepção de pessoas dentro da igreja. Você não pode fazer isso. Não existe ninguém melhor do que ninguém dentro da igreja. Todo mundo ali está no mesmo patamar de pecado. O pastor da sua igreja está no mesmo patamar que você. Os dois são pecadores. Todos vocês, pastores, membros, obreiros, diáconos, a liderança, todos estão no mesmo patamar. Todos nós somos pecadores. Não existe diferença.
né? Não podemos fazer acepção de pessoas. Ai, aquele pastor prega bem, ele é melhor do que o outro. Não, não existe isso. Nós não podemos fazer esse tipo de acepção de pessoas. Deus, ele abomina a acepção de pessoas. Dentro da igreja, dentro da comunidade, não existe. Até no mundo, ninguém é melhor do que ninguém. Não é só porque o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo e eu sou apenas um pedreiro que ele é melhor do que eu. Não, nós somos iguais. Nós somos filhos do mesmo Pai, do que é Deus. Nós somos feitura do mesmo Pai que é Deus. Nós somos iguais, então não tem acepção de pessoas, não é? E nós não podemos permitir isso dentro das igrejas, né? Dentro da igreja onde você congrega, onde eu congrego. Todos nós somos iguais. Então nós não podemos fazer exceção de pessoas do irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferença, né, econômica, pois como o apóstolo Pedro disse, né, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né, por cor da pele, por opção sexual. Não fazemos acepção de pessoas, né? Não podemos fazer acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais perante Deus. E o que mais tem hoje dentro das igrejas é a acepção de pessoas. E essas pessoas é um tipo de cola, um tipo de suicídio. A partir do momento que você coloca aquela pessoa de lado e exalta outro, você está suicidando. Você está matando a fé daquela pessoa. Você está fazendo aquela pessoa atirar a sua própria vida espiritual. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Eu já tenho falado isso. A verdadeira batalha pela lei do reino não está nas simples ações externas ou efetuações de movimentos, não é? Pouco importa quão detalhados sejam antes, a batalha é ganha ou perdida no coração, onde reside a vontade. Amém? A batalha ela é perdida dentro do coração, aonde reside a vontade. Meus irmãos, a maioria dos pecados é premeditada, requer-se ações anteriores e às vezes drásticas, não é? Às vezes drásticas, para evitar que a semente de raiz produza uma colheita amarga. Assim o remédio de Jesus parecerão externo, amém? Mas a malignidade, ele tem de ser isolada e removida o quanto antes, né? Nós temos que remover a malignidade o quanto antes. Nós temos que isolar o mal dentro do nosso coração. Todo o mal reside dentro de nós, dentro do nosso coração, no nosso sentimento. Nós temos que isolar isso, né? E temos que remover o quanto antes dentro de nós. Nós não podemos nutrir a malignidade. Nós não podemos ser mal. Nós temos que remover isso o quanto antes de dentro do nosso coração, para que haja uma melhor chance de recuperação. Amém? A prevenção, meus irmãos, é suprema, tá? A proibição no versículo 21 não é a matança em geral, mas assassinato, matança que é contrária à lei de Deus. Amém? Jesus intensifica a lei indo ao âmago da gestão, à vontade humana, tá? Então Jesus ele vai ao âmago da gestão, à vontade humana. O assassinato começa com a raiva. A pessoa tem de lidar com a raiva a fim de evitar o assassinato. Amém? Todo assassinato, irmão, começa com a raiva. E nós temos que evitar a raiva, né? Para não assassinar. Amém? Agora vamos entender aqui o terceiro tópico. A oferta do altar e a desavença. Amém? A oferta do altar e a desavença. A oferta do altar em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo. Pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor.
Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Amém? 1 João 4:20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado. E tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Amém? Depois o irmão medita em Gênesis 4:3-5, Êxodo 25:2 e Levítico 1:2, Salmo 66:13. E nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialazo, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém, mudar a mente, dialazo no grego, mudar a mente, renovar a mente, pedir perdão. A partir do momento que você pede perdão, reconcilia, você vai mudar a mente, não é? Você vai renovar a amizade com alguém. Ele é contrato do Novo Testamento. Apenas uma vez em Mateus 5:24 que você encontra esse verbo, né? Em Mateus 5:24. Portanto, meus irmãos, o ensinamento de Nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com um irmão. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Portanto, o ensinamento do Nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o seu irmão. Se você não tem um relacionamento verdadeiro com o seu irmão, não há um relacionamento correto com Deus. Você também não tem um relacionamento com Deus. Através do relacionamento correto com o seu irmão, você vai criar uma intimidade com Deus. Você vai ter um relacionamento correto com Deus. Amém? Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24. Amém? Mas uma conotação diferente, os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. O 25 a 26 dizem respeito ao processo legal. Procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, o Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente quarta parte de um aze, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de um centavo. O Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservamos o bom testemunho. Atentamos para a reflexa indagação do apóstolo Paulo. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não há entre vós sábios, nem mesmo nenhum que possa julgar entre seus irmãos. 1 Coríntios 6, do 1 ao 5. Antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Antes de você ofertar, antes de você adorar, antes de você ir cultuar, você tem que reparar qualquer tipo de desavença. Mateus 5, 23, 24, relações rápidas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Se tiver uma mágoa ou uma queixa contra um amigo, nós devemos solucionar o problema o mais breve possível. Mateus 5, 25, 26, na época de Jesus, uma pessoa que não pudesse pagar sua dívida
era lançada na prisão até que o pagamento fosse efetuado. A menos que alguém pagasse a dívida por ela, provavelmente morreria ali. É um conselho prático para solucionarmos as diferenças com os nossos inimigos, antes que a ira dele venha a causar-nos maiores dificuldades, como dizem Provérbios 25, do 8 a 10. Deixa eu ler aqui Provérbios 25, do 8 ao 10. Vai dizer assim, ó: não saís apressadamente para lutar, para que no fim não saibais o que fazer. Quando eu tenho vizinhos, estiverem envergonhados. Discute a tua causa com o teu vizinho e não reveles o segredo a outro, para que aquele que a ouvir não tenha vergonha, e a tua infâmia não se desvie. Amém? Meus irmãos, você pode não entrar em uma discordância que leve aos tribunais, mas até os pequenos conflitos podem ser mais facilmente resolvidos se as pazes foram feitas. Em um sentido mais amplo, esse versículo nos aconselha a agir rapidamente, procurando ter a paz com o nosso semelhante antes que sejamos obrigados a apresentarmos perante Deus. Amém? Meus irmãos, como servo de Cristo, que vivem as verdades do Evangelho, não deixamos que pensamentos, palavras e ações ferem o nosso próximo, nem deixamos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e sentimentos à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se e imediatamente seguir em paz com todos. Amém? Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Tá bom? Esta é a mensagem hoje sobre o Sermão do Monte, a cólera e a ira, tá bom? Espero que eu possa ter esclarecido algo para os irmãos. Espero que essa mensagem possa ter tocado no seu coração. Compartilhe, amém? Essa mensagem para os seus irmãos, para os seus conhecidos, e que nós viemos praticar o amor, a paz, a fé e a esperança. Lembre-se, se você tem alguma raiva contra alguém dos seus irmãos, vá pedir perdão, ligue para essa pessoa, peça perdão, porque nem a sua oferta Deus aceita. Se você não tem um relacionamento bom com o seu irmão, Deus não tem um relacionamento bom com você também. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós somos sal da terra e luz desse mundo. Nós somos exemplo, nós como cristãos. Não podemos praticar a ira, não podemos praticar a cólera e a raiva. Não podemos levar o nosso próximo a se suicidar, fisicamente e espiritualmente. Amém? Vamos orar? Compartilhe essa mensagem, tá bom? Vai ser postada no canal da Escola de Teologia Maranata no YouTube. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Obrigado, filho. Que Deus venha te abençoar grandemente. Vamos orar? Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti pelo privilégio de estar na Tua presença, ministrando a Tua palavra do Sermão do Monte sobre a cólera e a ira. Meu Deus, espero que essa mensagem possa ter alcançado os corações, que possa ter falado com os ouvintes, assim como falou comigo, para que eu me torne uma pessoa melhor dentro da minha casa, no meio da minha família, no meio dos meus irmãos na igreja, que eu possa, meu Deus, verdadeiramente liberar o perdão, tirar de dentro de mim a raiva, a ira, a cólera, para que eu possa ter um relacionamento reto contigo, Senhor. Muito obrigado por esse ensinamento da Tua palavra, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua casa, Te adorando, Te exaltando. Senhor, eu peço a Ti que se tiver alguém, meu Deus, nesta live, Senhor, que tem dificuldade, Deus, de liberar o perdão. Meu Deus, se tiver alguém nessa live, Senhor, que está com o coração magoado, machucado, humilhado,
Meu Deus, mande o teu Santo Espírito, Senhor, habitar nesse coração, e que a partir de hoje ela possa liberar o perdão, e que a partir de hoje ele possa liberar o perdão, e que toda mágoa, toda raiva, Senhor, possa sair do coração dessa pessoa, e que essa pessoa possa se tornar verdadeiramente uma pessoa melhor, liberando perdão. Abençoa os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui, continuação do sermão, quinta aula, nós vamos falar a respeito do casamento, tá bom? A respeito do casamento, é uma conversa muito, né, assim, muito difícil, né, falar sobre o casamento, né, mas nós vamos aprender sobre a palavra do Sermão do Monte, fala sobre casamento, e amanhã, se Deus permitir, é isso aí que nós vamos tratar no Sermão do Monte, tá bom? Deus abençoe, compartilhe essa mensagem. Um forte abraço no seu coração. Que o Espírito Santo habite dentro da sua casa, habite no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, aonde você chegar, você possa ser diferente, aonde você pisar a planta dos seus pés, tocar a palma das suas mãos, que todo lugar possa ser transformado, que a comunhão, a unção e a consolação do doce Espírito possa estar com todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau.